O livro do profeta Jeremias tem um caráter diferente do de Isaías. Não se encontra nele o mesmo desenvolvimento que este apresenta acerca dos desígnios de Deus a respeito desta terra. Há, em verdade, juízos relativos às nações, mas a maior parte deles propõe-se de palavras dirigidas diretamente à consciência do povo acerca do seu estado moral, no momento em que o profeta lhe dirige a palavra em vista do julgamento que o ameaça. Judá tinha abandonado o Senhor. O seu arrependimento sobre Josias era apenas exterior, e sobre os reis seguintes a sua degradação foi completa. O profeta tinha o coração sobrecarregado de dores devido ao seu amor pelo povo e ao sentimento profundo da relação que existia entre esse povo e o eterno Deus, sentimento que produzia um combate contínuo na sua alma, dilacerada pelo pensamento do valor do povo, enquanto povo de Deus, e um santo zelo pela glória e pelos direitos de Deus que o seu povo calcava aos pés. Era uma ferida incurável no seu coração. Tinha intercedido pelo povo, tinha se comprometido por ele perante o Senhor, bem via que era tudo inútil, porque o povo não queria nada com Deus e rejeitava o testemunho que ele, Deus, o tinha encarregado. O próprio Deus já não queria escutar as súplicas feitas em favor de Israel. E sob esta impressão sob esta impressão que Jeremias profetiza. Triste responsabilidade, com efeito, que fazia do profeta um verdadeiro homem de dores, embora pudesse sempre dizer que se arrependesse o povo seria recebido em graça, ele bem sabia que o povo não pensava em se arrepender. Duas coisas o sustinham num serviço tão penoso. Na verdade, o que haveria de mais penoso do que anunciar ao povo bem-amado de Deus o seu julgamento por causa da sua inutilidade? O que seria mais terrível do que isto? Primeiro, a energia do Espírito de Deus que enchia o seu coração e o forçava a anunciar o julgamento de Deus, apesar da contradição e da perseguição a que estava exposto. Depois, a revelação da bênção final do povo, segundo os imutáveis desígnios de Deus. Então, estas são as duas coisas que sustinham o serviço tão penoso da parte de Jeremias. Após termos, assim, de maneira rápida, indicado o espírito que presidiu ao testemunho prestado por Jeremias, do qual encontraremos provas e pormenores ao percorrermos as suas profecias, vamos agora examiná-las. É bem sabido que na tradução do 70, ou Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, feita a partir do hebraico, a ordem das profecias é muito diferente daquela que se encontra na Bíblia hebraica. Mas não vejo nenhuma razão para não aceitarmos esta última, ou seja, a tradução do 70, a Septuaginta. Não é duvidoso que a ordem cronológica não seja ali observada. Os nomes dos reis na série dos capítulos são disto uma prova evidente. Mas parece-me que, mesmo ali, onde há confusão cronológica, existe uma classificação dos assuntos e que esta classificação é segundo os pensamentos do Espírito Santo. Os 24 primeiros capítulos têm um caráter algo diferente dos outros que se seguem. Até o fim do capítulo 24 é uma argumentação, um arrazoado moral com o povo. No capítulo 25 encontra-se uma profecia formal do julgamento de várias nações, levado a cabo por Nabucodonosor, e depois disso encontramos profecias muito mais distintas uma das outras, embora ligadas a pormenores históricos. Os capítulos 30 a 33 são profecias onde abunda a promessa das bênçãos asseguradas aos últimos dias. A partir do capítulo 39 é a descrição dos acontecimentos que se seguiram, a tomada de Jerusalém e a do julgamento do Egito e de Babilônia.
Distingamos agora as diversas profecias que contém o livro de Jeremias. Os capítulos 1, 2 a 6. Por exemplo, vamos dividir os capítulos. Primeiro o capítulo 1, depois o capítulo 2 a 6, depois o capítulo 7 a 10, depois o capítulo 11 a 13, depois o capítulo 14 e 15, depois 16 e 17, depois 18 a 20, depois do 21 a 24, depois o capítulo 25, o capítulo 26, o 27. Então, esses capítulos se encontram sozinhos, 25, 26 e 27. Ler no versículo 1, Zedequias em lugar de Joaquim, no capítulo 27, como aparece em algumas edições. Depois segue sozinho o capítulo 28, capítulo 29, depois temos juntos o capítulo 30 e 31, sozinho novamente o capítulo 32, o 33. Mas este liga-se ao precedente, o capítulo 33. Depois temos o capítulo 34, o 35, o 36 e 37 junto. Depois temos o 38, sozinho, o 39. Depois temos o 40 a 44. Depois temos o capítulo 45, sozinho, 46, 47, sozinho, 48, sozinho, 49. Também pode ser dividido assim, capítulos 1 a 6, 7 a 22, 23 a 27, 28 e 29, 30 a 33, 34 a 39, 50 a 51 e 52. O último capítulo não é do próprio Jeremias, isto nós vamos analisar quando chegarmos lá. Nada de mais impressionante pelo que respeita às aflições do que a do profeta, o profeta Jeremias. Ele está angustiado, o seu pobre coração está despedaçado. Se vê também que Deus escolheu um espírito naturalmente fraco, facilmente abatido e desencorajado para o encher da sua força, a fim de que a miséria, os lamentos, o esmagamento do coração, essa indignação de um caráter fraco que sente a opressão, sem poder livrar-se dela nem ultrapassá-la, exprimindo-se diante de Deus, testemunha-se contra o povo cuja maldade é inveterada, chamava a vingança de Deus. As aflições do Cristo, cujo espírito inspirava as de Jeremias, eram infinitamente mais profundas, mas a sua perfeição, ou a sua perfeita comunhão com o seu Pai, falando de Cristo, fez com que as angústias que, no caso de Jeremias, rebateram em lamentos, não fosse expressa pelo Senhor Jesus, senão em segredo a seu Pai. É muito raro encontrar a sua expressão nos evangelhos. Jesus está ali totalmente em graça para os outros. Nos Salmos vemos melhor o que se passava no seu coração. No caso de Jeremias, era conveniente que essa angústia do remanescente fiel fosse expressa diante de Deus, pelo que concerne ao Senhor, a sua perfeição absoluta e a calma que acompanha essa perfeição nos seus caminhos, pela presença de Deus, seja quais forem, aliás, as angústias interiores do coração, não permite que ele, o Senhor Jesus, se derrame em lamentos diante dos homens. Dá graças ao mesmo tempo que dirige censuras. A simpatia pelos outros convinha à posição de Jesus, e podemos ver bem que o nosso precioso Salvador nunca a ela faltou. Mas convinha também que o Espírito Santo nos apresentasse a infusão do coração do fiel que tinha necessidade dessa simpatia. Não é que não houvesse fraqueza no coração que assim se derramava, mas se o Espírito Santo se tornava o seu órgão, é evidente que devia exprimi-lo tal como era, falando de Jeremias. Sem isso, teria sido falso e inútil. Por consequência, Jeremias intervém pessoalmente nas profecias, muito mais que qualquer um dos outros profetas
profeta nas profecias deles, Jeremias representa o povo na sua verdadeira posição perante Deus, tal como Deus pode reconhecê-lo, estando diante de Deus nesse caráter, a fim de ver-se recebendo de Deus o que se aplicava a essa posição e exprimindo os sentimentos que ela inspirava, era possível atingir a consciência e atrair o coração do povo. Bem entendido que a expressão desses sentimentos era segundo o Espírito Santo, e se fazia acompanhar das profecias as mais diretas e as mais positivas sobre a maneira como o povo devia ser tratado da parte de Deus. É bom notar também que uma grande parte deste livro se dirige a Deus e não ao povo. Esta posição de Jeremias como representante dos verdadeiros interesses do povo ou do remanescente perante Deus faz com que ele seja considerado algumas vezes como se ele mesmo fosse Jerusalém. Em outras vezes, como um remanescente que dela está separado e posto à parte para Deus. Estes pontos serão desenvolvidos mais convenientemente quando chegarmos às passagens que me sugeriram tal pensamento. Os períodos, ou melhor dizendo, o período durante o qual Jeremias profetizou foi bastante longo, abarca todo o tempo da decadência de Israel, desde o ano que se seguiu até aquele em que Josias começou a purificar Jerusalém e todo o país até a destruição final da cidade pelo exército dos caldeus, prolongando-se mesmo um pouco mais além, e só terminando na época em que o profeta foi levado para o Egito. Este período é mais de 40 anos. Foi todo ele de aflição e angústia, porque apesar da piedade bem real de Josias, a reforma do povo foi apenas exterior, como vemos já, de sorte que esta aparência de piedade não fazia senão tornar maior a angústia daquele que considerava as coisas segundo os pensamentos e os sentimentos de Deus. E o Eterno não se desviará da sua grande ira, a qual os pecados de Manassés tinham dado lugar. É isto que está registrado. No entanto, a profecia distingue os dois períodos, a saber, o reinado de Josias e os reinados dos reis, seus sucessores. Não há data indicada para os 20 primeiros capítulos de Jeremias. É provável que a maior parte deles tenha sido revelada sobre o reinado de Josias. Razões morais, a pena de coração do profeta e solenes advertências acerca da invasão que viria do norte constitui o seu tema. Os capítulos 20 a 24 não têm ordem cronológica e são formados por profecias apresentadas provavelmente em épocas diferentes. Contém o julgamento dos diversos ramos da casa de Davi, um após o outro, assim como os dos falsos profetas que enganavam o povo. Terminam pela revelação da sorte tão diferente daqueles que tinham sido levados cativos para a Babilônia e daqueles que rodeavam Zedequias em Jerusalém. No capítulo 1, o profeta está revestido da sua missão. Conhecido ainda antes do seu nascimento, tinha sido estabelecido pelo eterno Deus para levar a sua palavra às nações. Mas os temores de Jeremias manifestam-se logo desde o início. Todavia o Senhor encoraja-o, assegurando-lhe que estaria sempre com ele. Põe as suas palavras na boca do profeta e estabelece o profeta sobre as nações para desenraizar e para plantar, ou seja, para arrancar, como também para plantar. Duas visões lhe são reveladas, as quais resumem a missão profética que lhe foi comunicada e anunciam que dentro em pouco Jerusalém seria cercada pelos povos do norte. Nessas circunstâncias, Jeremias é colocado em presença de um povo rebelde, a cujas resistências ele tem de rejeitar-se, ou sujeitar-se, melhor dizendo. Não obstante, ele deve declarar-lhe tudo, e o Senhor, para dar mais peso ao encorajamento que tinha dado ao profeta, junta-lhe uma ameaça. Em caso de desobediência, isto é, se ele recusasse
atemorizado pelos seus inimigos, seria confundido e apavorado pelo próprio Senhor na presença deles. Mas acrescenta logo que será com ele. O Senhor acrescenta que o Senhor será com ele se ele cumprir a missão que lhe foi confiada. Os versículos 6 a 8 e 17 a 18 deste capítulo mostram bem qual era o espírito medroso do profeta que o Senhor teve de fortificar. O capítulo 2 encerra a mais comovente chamada dirigida ao povo de Jerusalém. Não exige explicação, mas merece a atenção séria do coração. Presta testemunho da maneira mais impressionante a bondade e a ternura do Senhor. Aqui temos apenas a comparação entre o estado atual do povo e o que ele tinha sido originalmente, enquanto plantado pelo Senhor, e depois os seus caminhos, os caminhos do Senhor de amor, sem nenhuma menção da vinda do Senhor. Cristo não está em vista nem os desígnios de Deus, como no profeta Isaías, embora os encontremos mais adiante, mas a responsabilidade do povo face aos comoventes caminhos da graça divina é posta bem mais plenamente em evidência, e no capítulo seguinte é apresentada a questão da bênção final. O capítulo 3 tem o mesmo caráter. É realmente uma continuação do mesmo discurso, contendo apenas pormenores acerca da conduta de Israel pela soberana bondade e bênção dos últimos dias, quando for reconduzido a Deus. Note-se também que antes do seu arrazoado do Senhor com Israel, o Senhor faz observar que não havia ninguém que o procurasse, nem que suspirasse por ele. Nem o povo, nem os sacerdotes diziam: onde está o Senhor? Porque, uma vez o juízo executado sobre Israel, Deus pode derramar o seu coração em testemunho de graça. Isto dá também necessariamente um lugar a Judá, devendo os dois estar unidos. O fim do capítulo desenvolve-se nos temas mais impressionantes sobre o espírito que será produzido pela graça em Israel, para que seja reconduzido e a maneira como Deus o receberá. Os versículos 24 e 25, vemos o profeta, ele se torna a boca para confessar o estado do povo no momento em que fala. É o capítulo que contém a solene revelação que, quanto ao povo, a reforma realizada sob Josias era apenas hipocrisia. Estes dois capítulos formam uma espécie de introdução geral que faz sobressair os caminhos e o julgamento de Israel e de Judá, e a sua restauração pela graça. No capítulo 1 vimos Jeremias estabelecido nas suas funções de profeta. O capítulo 4, retomando o assunto dos capítulos 2 e 3, e aplicando-o ao povo desse tempo, declara que, se ele se voltasse, deve ser para o próprio Senhor, e que nem formas nem meias medidas lhe serão de nenhum proveito. Depois do versículo 4, o profeta anuncia como certo o juízo de Deus, que viria do norte e se abateria em destruição sobre Jerusalém. O capítulo 5 está demonstrado que o pecado e a iniquidade são universais. Pobres ou ricos, todos ali praticam, e o eterno Deus não os visitaria? Todavia, ele, Deus, não operará uma destruição total, absoluta. A fonte do mal, ou pelo menos o que o alimenta, é assinalada. Os profetas profetizaram a mentira e os sacerdotes dominavam por meio deles. O capítulo 6 continua esse testemunho prestado contra o mal e, ao mesmo tempo, faz conhecer qual era a posição de Jeremias no meio de todas estas iniquidades. Os versículos 11 a 27 nos mostram o julgamento que é claramente anunciado. A conduta dos falsos profetas é de novo assinalada,
A chegada de Nabucodonosor em julgamento é distintamente predita nestes 2 capítulos. O capítulo 7 começa uma nova profecia, proferida especialmente em vista do tempo, que em lugar de ser uma salvaguarda, como queria um povo sem consciência, se tinha tornado em mais uma demonstração da sua iniquidade. Deveriam pensar em Seló, porque também a casa de Deus seria derrubada. Judá seria rejeitada, justamente como Efraim o tinha sido, e Deus já não queria ouvir falar de intercessão em favor do seu povo. Ele queria obediência e não sacrifícios. Um povo que se entregava à idolatria não fazia senão conspurcar a sua casa quando ali se dirigia. No capítulo 8, vemos que Israel possuía menos inteligência do que as aves. Estas conheciam o tempo que lhes convinha, conheciam as estações do ano, ao passo que Israel ignorava o juízo do eterno Deus. Desde o versículo 18 até o capítulo 9, versículo 2, o profeta expõe a sua profunda dor. A partir do versículo seguinte, anuncia o juízo pelo qual serão igualmente atingidas as nações vizinhas. Em vista desse julgamento, o profeta exorta cada qual a não se gloriar no homem, mas sim no conhecimento de Deus. Note principalmente os versículos 23 e 24. No capítulo 10, os ídolos e as vaidades das nações são postas em contrastes com o Senhor. Os versículos 19 a 25 continuam a descrever a aflição do profeta, que fala da desolação de Jerusalém como se ele mesmo fosse a cidade desolada, e pede a Deus que as suas dispensações sejam castigo e não exceção. O ouvinte fará bem em notar que a repetição dos debates de Deus com Israel, variados na sua forma, mas não dando lugar a muitas observações para serem compreendidos, é a prova mais impressionante da bondade de Deus, que multiplica os seus apelos a um povo perverso e rebelde, levantando-se de manhã cedo, como ele, Deus mesmo disse, para lhe fazer ouvir a sua voz. Algumas observações se apresentam à ocasião do capítulo 11. Deus ainda trata Israel na base da responsabilidade, lembrando-lhe o convite à obediência que lhe tinha sido dirigida após a sua saída do Egito. Ele vai fazer abater-se sobre o povo o mal com que os ameaçou. Não quer que Jeremias interceda. No entanto, ainda chama Israel a sua bem-amada, mas, corrompida como está, que tem ela que fazer na sua casa, na casa de Deus, o que quer que fosse que ela tivesse podido ser para Deus, o julgamento ia abater-se sobre ela. No fim do capítulo, Jeremias apresenta-se na posição do remanescente fiel, tendo testemunho de Deus. A sua posição recorda constantemente a de Cristo nos Salmos. O Espírito de Cristo, evidentemente, exprime-se frequentemente pela sua boca, mas, em minha opinião, em termos algumas vezes mais relativos às circunstâncias pessoais de Jeremias, e por isso mesmo menos profundos e menos próximos dos sentimentos de Cristo, embora a intenção seja a mesma que nos Salmos, Jeremias, por causa da sua fidelidade e do seu testemunho, estava exposto às maquinações dos malfeitores. O Senhor revela-lhe essas coisas e, segundo a justiça que caracteriza o estado do remanescente, Jeremias reclama a vingança de Deus. Era o meio de livrar o remanescente. Ele anuncia o julgamento desses homens maus pela palavra do Senhor. No Salmo capítulo 83 encontra-se os mesmos princípios e a mesma maldade dos inimigos de Deus. Simplesmente esses inimigos são dos gentios e a esfera dos pensamentos é mais extensa.
Todavia, Israel e o conhecimento do Eterno são o alvo da oração que ali se encontra. Comparar também com o capítulo 9 e o Salmo, capítulo 65. Em Jeremias, a intercessão ocupa mais espaço. O Salmo fala de julgamento. Comparar também com o Salmo, capítulo 69, versículos 6 e 7, e Jeremias, capítulo 15, versículo 15. As palavras do Salmo saem da boca do próprio Cristo. A pergunta diz respeito a outros e é infinitamente mais impressionante. A aproximação dessas passagens ajudará a aprender o alcance entre a posição de Jeremias e a do remanescente descrita no Salmo. Pode-se comparar também o Salmo capítulo 73 e o começo do capítulo 12. Este capítulo faz parte da mesma profecia que o precedente. Jeremias argumenta com Deus acerca dos seus juízos, mas de maneira humilde e submissa, que Deus acolhe, fazendo-lhe sentir penosa necessidade, mas, ou melhor dizendo, mais profundamente o mal em que o povo estava mergulhado. Podemos ver isto claramente. Mas, sustendo também a fé do profeta pelo interesse pessoal que lhe testemunha, Deus faz-lhe compreender que ele, o profeta, tinha, aliás, a nação, né, faz ao profeta compreender que a nação tinha abandonado a sua herança. Não devia, pois, admirar-se se as coisas corriam daquela maneira. Ao mesmo tempo, ele, Deus, revela as suas intenções de bênção a respeito do seu povo e também das nações entre as quais o povo, seria disperso se as nações aprendessem os caminhos do Senhor. O capítulo 13, recordando de que maneira Deus tinha ligado Israel ao seu coração, anuncia o terrível julgamento, de que o povo seria como que embriagado, e pela ameaça desse julgamento convida-o ao arrependimento, revelando também a sua desesperante iniquidade e a dor profunda do profeta à vista da obstinação do povo. Compare isto com Lucas capítulo 19, versículo 41. Este zelo do profeta pela glória do Senhor contra o mal e contra o povo que o devorava, e esta comovente afeição por ele, como povo do Senhor, assinala por toda parte de uma maneira impressionante a obra do Espírito de Cristo. Compare Moisés, por exemplo, em Êxodo, capítulo 32, versículo 27, 28, 31 e versículos seguintes, e Paulo em Romanos capítulo 9, e também no capítulo 10, versículo 1, e 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 15 e 16. Somente aqui, sobre a graça, o julgamento não é reclamado. Comparar também com o próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 23, versículos 31 a 37. O capítulo 14 refere-se a uma fome que teve lugar no país. A desolação de Jerusalém pela fome e pela espada é ali também anunciada. Mas note-se que a comovente intercessão contida nos versículos 7 a 10 e 17 a 22 é interessante. E a dor profunda do Espírito de Cristo que se exprime pela boca do profeta, porque em toda a aflição deles, ele foi afligido. Note também um outro elemento característico do estado do povo, assinalado pelo apóstolo Pedro e para os últimos dias pelo próprio Senhor Jesus, a saber, os falsos profetas. O começo do capítulo 15 responde o fim do capítulo 14, mas o primeiro encerra um ensino notável e princípios muito instrutivos. O Senhor declara que se Moisés e Samuel, cujo amor e fé em intercessão por Israel não tinham sido igualados entre todos os servos de Deus que tinham
permanecido perante ele, perante Deus pelo povo, se esses dois condutores bem-amados estivessem presentes, nem mesmo assim Deus poderia ter o povo por agradável. Quem teria piedade dele? Quem teria piedade do povo? O próprio Senhor o abandonaria. A partir do versículo 10 encontramos a verdadeira posição do remanescente num caso semelhante, instrução das mais comoventes para nós mesmos. Jeremias lamenta-se da sua sorte no meio de um povo cuja pena constituía um peso para o seu coração e cujo ódio, ao mesmo tempo, se escarniçava contra ele sem nenhuma causa. Podemos ver os versos 11 a 14 que ele representava o povo aos olhos de Deus, o Jeremias, mas, ao mesmo tempo, que o remanescente fiel era separado da massa dos ímpios e malfeitores. Depois do versículo 15, o remanescente apresenta-se a Deus como estando assim separado e como levando ao mesmo tempo a dor da chaga do povo e pedindo o julgamento dos maus, inimigos da verdade. Em resposta, recebe diretrizes precisas sobre a marcha que convém ao fiel numa tal posição. A palavra comida, dirigida no coração, é o poder que determina esta marcha. Note o versículo 15. Em vez de o associar ao espírito dos inimigos e dos escarnecedores, que achavam no estado abominável e hipócrita daqueles que usavam o nome de povo de Deus, o tema predileto das suas zombarias, o efeito da palavra de Deus no seu coração era, sem dúvida, de o afastar desse estado do povo, mas também pelo amor que ele tinha, de o isolar como se ele mesmo estivesse sob a indignação de Deus, como se ele mesmo fosse o povo. A palavra que revelava as relações de Deus com o seu povo e mostrava a este os seus privilégios e os seus deveres, forçava o profeta a julgar o estado do povo e a sentir-lhe todas as consequências no conhecimento do juízo de Deus, juízo terrível para o seu coração, na medida em que realizava o elo de afeição e de bênção que ligava Deus ao seu povo no seu estado normal e que caracterizava esse estado. Note o que é dito: encheste-me de indignação. É a linguagem do profeta nos versículos 17 a 18. Já nos versículos 19 a 21, as instruções precisas de Deus são dadas segundo esse estado. Deus também se dirige a Jeremias como se ele mesmo fosse este povo, que representava assim em espírito perante ele, perante Deus, e ao mesmo tempo segundo a sua fé individual. Primeiramente diz: se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face. Esta porta aberta, até que os homens a fechem, está sempre nos caminhos de Deus, embora saiba bem que o homem não quererá aproveitar-se dela. Enquanto a palavra hoje, do Salmo 95, é pronunciada, e a porta está aberta, é tudo o que convida o povo rebelde a voltar. Vou ler novamente esta frase na forma de pergunta, pois este é o sentido aqui. Enquanto a palavra hoje do Salmo 95 é pronunciada e a porta está aberta, é tudo o que convida o povo rebelde a voltar? Não. Há outra coisa a fazer para o fiel. Note o que é dito: se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. É isso que é dito. Eis, no meio da ruína trazida pela rebelião do povo de Deus, a obra bem particular do fiel, penetrado da palavra de Deus. Os pensamentos da sua alma eram a reprodução dessa palavra e das afeições de Deus que ali se revelava. Pode ele rejeitar o povo em massa como malfeitor? Isso não poderia ser. Pode ele aceitá-lo no seu estado de rebelião, tanto mais culpável,
quanto pertence a Deus? Também não. Ele deve saber fazer o que Deus faz, ter em consideração tudo o que é bom, e se for demasiado tarde para poder conservar tudo, nunca condenar o que é de Deus. O seu olho penetrante não perde nunca de vista o que é seu. Ou seja, o olho de Deus penetrante nunca perde de vista o que é seu. E as aflições do profeta aí estão incluídas. Mas Deus é aquele que pensa segundo os seus pensamentos e que age e que sabe agir segundo a sua vontade, que se liga àquilo que é precioso, que o reconhece e o separa daquilo que é desprezível. Não é precisamente o juízo de Deus acerca do mal, mas quando o mal torna o juízo iminente, a energia do Espírito e a força da palavra levam-nos a ligarmos-nos ao bem e discerni-lo, a separá-lo do mal, antes que o juízo sobrevenha. Satanás, se puder confundir o bem e o mal, se nós soubermos separá-los, seremos como a boca de Deus. Deus o separará em juízo, ferindo o mal. No fiel, é o Espírito de Deus quem o faz, separando o que é precioso do que é desprezível. Há ainda um terceiro princípio, é que, uma vez separados da marcha dos rebeldes, pelo conhecimento espiritual, não se deve pensar nem por um instante sequer em voltar para eles. Note o que é dito. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Enfim, nesta posição, o fiel é da parte de Deus como uma forte muralha de bronze. Tem contra eles os rebeldes, tem contra ele os rebeldes que se vangloriam do nome de povo de Deus, mas estes não prevalecerão, porque o Senhor é com o fiel. A sua libertação é prometida a Jeremias, mas esta promessa, cuja aplicação imediata diz respeito ao profeta, contém também uma instrução das mais preciosas para nós, em atenção ao princípio que encerra para nos dirigir em tempos semelhantes. É preciso paciência, mas o caminho está claramente traçado. A porta está sempre aberta da parte de Deus. A separação do precioso daquilo que é desprezível torna-nos como a boca de Deus. Recusa absoluta de voltarmos para os infiéis. Tais são os princípios que Deus nos põe aqui. A palavra recebida no coração é a sua fonte. Mas, ao mesmo tempo, esses princípios estão bem longe de terem por efeito o desprezo do povo caído. Pelo contrário, o coração do fiel toma sobre si toda a dor da posição em que se encontra o povo de Deus, ou daquilo que toma publicamente o seu lugar. No capítulo 16, o Senhor ensina Jeremias a evitar toda a relação de família com o povo e a cessar todo o testemunho de interesse a respeito do que se passava no seu meio, porque ele, o Senhor próprio, tinha rompido inteiramente com Israel, faria cessar os seus testemunhos, testemunho de Deus no meio deles, e lançá-los-ia fora do seu país. Mas depois de tudo, pela grandeza do mal que faria vir sobre eles, faria esquecer a libertação do Egito pela libertação ainda maior desse mesmo mal, porque Deus havia de fazer ou de trazer e fazer graça e, finalmente, tranquilizar o seu povo. Começaria, porém, por tirar vingança da sua iniquidade. Finalmente, as próprias nações viriam e reconheceriam o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. No capítulo 17 de Jeremias, vemos nessas graves circunstâncias o que importava no mais alto grau era ter confiança no Senhor. Aquele que, carecido desta confiança, se apoiava no braço da carne, do homem, não veria vir o bem, mas o presente, a ira de Deus, estava abrasada e não se apagava,
como se confiar a um coração enganador e malvado? Como poderia fazer isto? O Senhor sonda-o para dar a cada um segundo as suas obras. O profeta, em nome do povo, lança-se nos braços do Senhor, e em vista da maldade dos inimigos que escarneciam do testemunho de Deus, ele apela para o Senhor. Não tinha desejado o terrível dia que agora anunciava, nem de sua livre vontade abandonado os seus cuidados pacíficos que devia prestar ao povo, para que seguisse a Deus nesse testemunho. Pede a Deus, cujo terrível julgamento havia de castigar o povo, que esse julgamento não fosse um terror para ele. Deus era a fonte da sua esperança para o dia da calamidade. Que quadro da condição do remanescente nos últimos dias, em todos os tempos, da posição daquele que é fiel quando o povo de Deus não quer escutar o seu testemunho. No entanto, como o tempo ainda é chamado hoje, Deus, na sua longa paciência, abre a porta do arrependimento ao povo e ao seu rei, se eles ainda tiverem ouvidos para ouvir. No capítulo 18, vemos que tem uma porta aberta ao arrependimento, e é plenamente verificada diante do povo nesta profecia. Note os versículos 1 a 10. Mas o povo, pleno de ousadia do mal, despreza a maravilhosa paciência de Deus e entrega-se ao seu caminho, pelo que Satanás lhe tira toda a esperança em Deus. O Senhor anuncia o seu juízo pelo profeta, mas o seu testemunho provoca a expressão de uma consciência endurecida na certeza da imutabilidade dos seus privilégios e das bênçãos ligadas às ordenanças de que Deus tinha adotado o seu povo e pelas quais mantinha as suas relações com ele. Que horrível quadro de cegueira! A influência eclesiástica é sempre maior no momento do endurecimento da consciência contra o testemunho de Deus, porque a incredulidade, que ao fim e ao cabo é medrosa, dirige-se atrás da presumida estabilidade do que Deus estabeleceu e a faz das formas apóstatas um muro contra o testemunho contra o testemunho do Deus que a elas escondem, atribuindo a essas ordenanças a firmeza do próprio Deus. A consciência fala demasiada para deixar ao incrédulo a esperança de estar bem com Deus, mesmo quando Deus lhe abre o coração. Não há mais esperança, diz ele. Continuará, pois, praticando o mal e pensando: não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio. E os falsos profetas, tendo a confiança do povo, acrescentam: nem a palavra do profeta. Acho a advertência deste capítulo muito solene. Não é possível supor um quadro mais terrível do estado do povo professante. O profeta pede o seu julgamento, fala no espírito do remanescente, calcado aos pés pela maldade das advertências do Senhor. Os capítulos 19 e 20 mostram-nos o julgamento de Jeremias em termos, melhor dizendo, os capítulos 19 e 20 em Jeremias mostram o julgamento de Jerusalém em termos que não exigem muitas explicações. O último fornece-nos uma amostra da oposição dos sacerdotes e dos sofrimentos de Jeremias, o que não impede este de denunciar o próprio sacerdote nem de repetir o que já tinha dito acerca de Jerusalém. Mas é-nos também revelado o efeito dos seus sofrimentos sobre o seu coração. Ele foi como que forçado pelo Senhor a prestar esses testemunhos. Não há nele, e dá-se o mesmo com o remanescente, o espírito de boa vontade que se regozija nos sofrimentos pelo poder do Espírito Santo. Jeremias serve de assunto para perpétuas zombarias. Espiavam-no para terem algo para se censurarem,
de sorte que ele teria preferido calar-se, mas a palavra do Senhor era como um fogo nos seus ossos. Tudo isso se compreende, ou seja, a profunda iniquidade, infelizmente, dos homens que usam o nome do povo de Deus, a maneira como um coração fraco recua perante essa iniquidade, e nessas ocasiões a palavra é demasiado forte em si mesma para que se possa abafá-la dentro de nós. Mas embora com temor, ele tinha consciência de que o Senhor ainda estava com ele e pede a vingança. Vingança que, na realidade, é a libertação, a única libertação daqueles que têm o testemunho de Cristo numa tal posição. Essa libertação é cantada no versículo 13, mas nos versículos 14 a 18 vemos até que ponto o desgosto pessoal pode levar as almas submissas numa tal provação. Veja-se também veja-se a mesma coisa em Jó, que nos oferece um quadro do mesmo estado, isto é, o de uma alma provada, provada por todas as malícias de Satanás, sem possuir o pleno conhecimento da graça no sentimento do seu nada e o esquecimento de si mesmo. Será este precisamente o estado do remanescente nos últimos dias? Cristo é o modelo da perfeição, respondendo às circunstâncias da aprovação, que ele, Cristo, plenamente provou e sentiu a realidade quando teve de sofrer por outros aquilo que punha o fundamento da graça para eles. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.